Bom, pessoal, continuando aqui no nosso curso de ventilação mecânica, a gente vai falar agora um pouco, fazer uns desafios para ver se vocês entenderam bem a matéria, tá? Então vamos lá. Você estava lá no seu plantão, aquele hospital que você desejava fazer, né? Um plantãozinho. Você queria ser o plantonista de lá, fez prova, fez estágio, fez tudo lá. Seu primeiro dia de plantão estava light, super tranquilo, conheceu a equipe, conheceu a enfermagem, viu os pacientes, almoçou, ia dar aquela descansadinha da tarde. De repente, vem aquela enfermeira lá de longe, dá aquele berro. Chama o doutor, alguma coisa aconteceu. Então, beleza. Você está preocupado porque é o seu primeiro plantão, você começou a ficar com um pouco de medo. Porque o que dá problema num CTI? São duas coisas, principalmente. As que preocupam é via aérea, tá? E a parte hemodinâmica. Só que como você já domina a via aérea, seu único medo era que fosse alguma coisa hemodinâmica. Mas aparentemente não era. Você chegou lá, foi correndo, botou seu jaleco, chegou lá, o que está acontecendo? Olhou lá no leito. Ela, doutor, aqui ó, esse menino chegou aqui da emergência, deixaram ele aqui, né, não me falaram nada, não passaram o caso, ele está sem familiar, a gente não sabe a história dele, não sabe nada. Aí você olhou, era um garoto jovem, uns 30 anos mais ou menos, tá atrófico, não tinha nenhuma doença neuromuscular, não tinha nada que você pudesse olhar e falar, opa, esse cara tem um problema. Tava com uma cianose central, taquipneia, bastante taquipneia, e usando musculatura acessória para respirar, tá? Então você já olhou e falou, bom, esse paciente deve estar com uma insuficiência respiratória, mas vamos ver o resto. Além disso, ele estava com taquicardia e estava com hipertensão, tá? Você, na sua cabeça, já deu ali um diagnóstico sindrômico, mas vamos continuar a investigação aqui. A enfermeira tinha botado um catéter de O2, né, um catéter nasal, só que mesmo assim, obviamente, não melhorou nada. Catéter nasal não serve para muita coisa, só para baixo fluxo. E esse paciente estava com uma insuficiência respiratória, provavelmente mais importante, né? E você não conseguiria tratar com baixo fluxo de oxigênio. Você tentou falar com ele, aí ele estava com aquela fala cortada, né? Ele cortava as palavras no meio, assim, não consegue falar direito. Isso é bem típico de um paciente estar com falta de ar, tá? Por quê? Para falar, precisa passar ar, né, para dentro do pulmão, pela glote, pela corda vocal. É ali que você consegue falar. Se você não está conseguindo soltar e puxar o ar, você não consegue falar direito. Então a fala fica cortada. E você também percebeu o quê? O nível de consciência desse paciente começou a cair. Então ele que estava antes conversando até um pouco, começou a ficar torporoso, começou a ficar esquisito. Aí você já começou a se preocupar bastante, aquele plantãozinho light, tranquilo, aquela descansada da tarde, né? Já era, já foi embora. Então você decidiu, não, vou resolver esse problema aqui porque eu já domino ventilação mecânica e via aérea, então eu vou dominar esse plantão. Você foi lá fazer o exame físico, pegou seu esteto, auscultou o paciente, examinou, fez o exame físico todo, não tinha nada de muito importante além do que eu já falei antes e difusos sibilos bilaterais, tá? Então, paciente sibilando, provavelmente um quadro de broncoespasmo generalizado. Beleza. Vamos monitorizar esse paciente, jogaram ele aqui, veio da emergência, não está nem monitorizado. Então vamos lá, bota aí, bota um oxímetro. Botou um oxímetro, ó, SpO2 de 91. Botou lá, cardioscópio, frequência cardíaca de 160, sem nenhuma arritmia, estava sinusal, tudo ok. Pressão, 160 por 95, está hipertenso, está cárdico e com uma saturação baixa. Bom, vamos lá. Vamos coletar uma gasometria. Coletou uma gaso, mandou para o laboratório, rapidinho, o estoque que você está é muito bom, rapidinho chegou o resultado. Seu paciente está com um pH de 7,25, está com CO2 de 63, ou seja, ele está com uma acidemia, e está com CO2 aumentado. CO2 normal é quanto? 35 até 45. Então esse paciente está retendo CO2. A PO2 é de 71. Tá legal, para quem está em ar ambiente, não está muito ruim não. E o bicarbonato 31. Ou seja, quando você pegou esse paciente, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Primeiro tentar entender o quadro clínico dele. Então é um cara jovem, sem nenhuma história de doença prévia, tá? Nada que você pudesse olhar e ver, não, esse paciente já aparentemente teve um AVC, ele é plégico. Não, trófico, normal, não tem doença neuromuscular. Nada que você consiga, né, extrapolar pelo que você está vendo. É um paciente jovem, então assim, risco de ter feito um tromboembolismo pulmonar, alguma coisa assim, é muito improvável. Mas vamos pensar no diagnóstico sindrômico. Está com falta de ar, está retendo CO2, está taquicárdico hipertenso, está com cianose, esforço respiratório. Quadro clássico de insuficiência respiratória. Então a primeira coisa é, qual o diagnóstico? O diagnóstico sindrômico é insuficiência respiratória.
Isso eu já sei. Tá, mas para tratar a gente tem que ir um pouco além. Eu preciso saber o que que esse paciente tem. Então vamos lá. Ele tem uma insuficiência respiratória de que tipo? É outra coisa que a gente vai ter que perguntar. Então, primeiro, é insuficiência respiratória? É. Qual é o tipo? Tem 3 tipos principais. A gente vai saber qual é olhando para isso aqui, ó. Primeiro que a saturação está baixa, então tem insuficiência respiratória mesmo. O pH, tudo bem, ele não vai influenciar tanto. O que que a gente vai ter que ver? O CO2 e o oxigênio, e o PO2, tá? O pH, ele ajuda para corroborar um CO2 alto, tá? Então, um CO2 alto, um pH baixo, eles são um bate com o outro. O paciente deve estar com uma acidose respiratória, tá? O nosso paciente aqui tem um CO2 alto. Então, como é que era o raciocínio? Lembra lá da aula? A gente dá um diagnóstico gasométrico em insuficiência respiratória do tipo 1, 2 ou mista, tá? Apesar de existir 4, 5, são coisas mais específicas, doença muscular, isquemia da musculatura respiratória, é muito específico, tá? Quadro de sepse. Quando a gente vai pensar assim, bem sindrômico mesmo, a gente pensa em 1, 2 ou misto, tá? E a gente vai pela gasometria. Então, ó, é tipo 1. Tipo 1, paciente em ar ambiente, que é o nosso paciente aqui, ele teria que estar com menos de 50. Nosso paciente está com 71, tá? Bom, tá com 71, beleza, não deve ser tipo 1. Então, já exclua aqui o tipo 1. Se o paciente não tem insuficiência respiratória do tipo 1, ele não vai ter insuficiência respiratória do tipo misto. Por quê? Porque a PO2 está normal, não está menor que 50. Então, esse paciente está com uma PO2 normal e um CO2 elevado. Qual o tipo de insuficiência respiratória? Tipo 2, hipercapnia. Esse paciente está com hipercapnia, tá? Então, provavelmente, sendo um paciente jovem com sibilo generalizado, sem nenhuma doença trófica, fazendo insuficiência respiratória tipo 2, hipercapnia, muito provavelmente é uma crise de asma, tá? Como ele não conseguiu falar com você e não tem familiar, você não vai conseguir, né, dar esse diagnóstico, mas muito provavelmente é. O que que você vai fazer? Bom, eu auscultei, está com sibilo bilateral e está retendo CO2, vou tratar essas duas coisas. Primeira coisa, quando ofertaram lá um catéter nasal, baixo fluxo, aquilo não muda nada, não aumenta a PO2, né, suficientemente. Então, esse paciente, ele não está sendo tratado por aquilo. Se você quer dar O2 suplementar, você tem que botar uma máscara com uma bolsa de reservatório. Assim você consegue dar O2 a quase 100%, tá? Só que isso, para esse nosso paciente, não vai ser muito eficiente. Por quê? Porque ele está com trabalho respiratório muito alto. Ele está com um esforço respiratório. Então você tem que ajudar a mecânica, não é só ofertar O2. Você vai ter que ajudar a mecânica. Ofertar O2 em alto fluxo é mais para insuficiência respiratória tipo 1. Na tipo 2, você vai ter que fazer essa segunda linha aqui. Tratar essa crise. Você vai ter que ajudar a mecânica respiratória fazendo broncodilatação. Então você vai dar broncodilatador. Tá? Pode ser inalatório, pode ser venoso, vai depender do protocolo, de qual que você já tentou. Tá? Mas normalmente é inalatório. E você vai ter que fazer o quê? Botar esse paciente em ventilação mecânica não invasiva inicialmente. Lucas, esse paciente estava com redução do nível de consciência. Você vai botar ele em ventilação mecânica não invasiva? Vou. Lembra que isso era uma contraindicação relativa. Contraindicação absoluta é parada cardiorrespiratória e indicação de intubação orotraqueal. Tá? Então, esse paciente não tem. Ainda não tem. Ele está com o nível de consciência que está caindo, mas ele ainda tem consciência. O que que não pode? É fazer o broncodilatador, botar em VNI e ir embora. Isso não pode. Isso é totalmente contraindicado. Você vai ter que botar ele em VNI para tentar ser menos invasivo, mas tem que ficar de olho. Vai ficar ali olhando. E aí, tá melhor? Tá tudo bem? Coleta outra gasometria. Já deu aí 20 minutos. Coleta de novo. Ausculta, vê se o sibilo melhorou. Ah, não, não melhorou. Ainda tá com sibilo, ainda tá com trabalho respiratório muito alto, a gasometria veio igual ou veio pior. Aí você vai ter que ir pro caso refratário. Intubação orotraqueal e botar esse paciente em ventilação mecânica, tá? Mas basicamente aqui eu não queria nem muito falar do tratamento em si, mas era mais remetendo àquela parte da aula de insuficiência respiratória. Como que você vai diagnosticar o tipo de insuficiência respiratória, tá bom?